Saudos irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. E nessa noite, amados, a gente vai estar meditando na palavra do Senhor. Está lá em Mateus 15, a partir do versículo 32. Amém? O que diz a palavra do Senhor, amados? A palavra do Senhor, ela fala claramente aqui no texto. Ele diz assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderia cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Amém, amados? Então a gente observa a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero colocar aqui que Jesus ele veio aqui à Terra para cumprir uma missão. E Jesus está aqui preparando os discípulos para darem continuidade após ele partisse, após ele ressuscitasse e voltasse para o céu. E a gente observa que Jesus ele está aqui alimentando aquela multidão. E Jesus chamou os seus discípulos para ensinar, para orientar. E nessa noite, através da sua palavra, Jesus está nos ensinando também, Jesus está nos chamando para estar prestando atenção a cada dia na sua palavra, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender cada dia mais aquilo que o Senhor quer revelar para as nossas vidas. E a Bíblia está recheada de momentos que Jesus se moveu de íntima compaixão para servir, para ajudar aquelas pessoas. E ele coloca aqui uma situação. Ele está dizendo: olha, eu não queria despedir essa multidão, porque ela está com fome. E até ela chegar em casa, não vai ter como. Elas podem cair de fraqueza. E os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Os discípulos disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. E eu acho interessante também que, se a gente voltar um pouco atrás aqui, nessa palavra de Mateus, Jesus tinha acabado de fazer outro milagre, 5 pães e 2 peixinhos. Mas é interessante que, mesmo assim, eles questionaram como é que vamos alimentar. E às vezes somos assim também. Nós estamos andando com Jesus, mas não prestamos atenção naquilo que Jesus tem feito, naquilo que Jesus tem operado, seja na nossa vida, na vida de outras pessoas. A gente não tem permitido ser gerado fé em nossos corações. E é importante a gente permitir que a palavra de Deus gere fé, que as experiências que a gente tem com Jesus, baseado na palavra, gere fé em nossos corações. A gente precisa permitir. E para isso é necessário que a gente esteja atento. Louvado seja Deus. E os discípulos perguntaram: como vamos encontrar? E Jesus disse: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Aqui a gente aprende uma lição importante, amados. A gente precisa em tudo dar graças a Deus. Seja no pouco, seja no muito. Havia alguns pães somente e alguns peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos. Mas ao invés de haver um questionamento aqui, a gente vê Jesus agradecendo ao Pai. Aprenda a agradecer para que Deus multiplique na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes, amados, a multiplicação nas nossas vidas não acontece porque a gente não aprende a agradecer mais ao Senhor por aquilo que Ele tem operado, por aquilo que Ele tem feito. É necessário a gente ser mais gratos ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus partiu, entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Amados, os discípulos de Jesus serviram a Jesus naquela época, mas hoje nós somos os discípulos de Jesus. E Ele diz para mim e para você: somos nós que temos que dar o pão para aqueles que necessitam. O pão, principalmente o pão espiritual. Louvado seja Deus. E Ele diz que eu sou o pão da vida, Esse pão espiritual é Jesus. Então,
A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Você sabe por que muitas pessoas vivem em crise e não saem da crise? Porque não estão se satisfazendo em Jesus. Buscam se satisfazer do pecado ou de coisas que não são louváveis ao Senhor. E é necessário a gente pensar nessas coisas. Louvado seja Deus. Observa que todos comeram e ficaram satisfeitos com Jesus. E é isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. A estarmos buscando estar satisfeitos nele. E a Bíblia diz aqui que todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda encheram os 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quase 4.000, e sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu o barco e foi para a região de Magadá. Então você observa que Jesus ele não se despediu da multidão, deixando a multidão de mãos vazias. Isso mostra, irmãos, que Jesus é o Deus da provisão, que provê nas nossas vidas, seja principalmente no lado espiritual, seja no lado material. Jesus ele é provedor. Então, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, busque estar sempre olhando para Jesus, buscando nele a solução para a sua dificuldade. Jesus dá continuidade na caminhada com os discípulos. E a Bíblia fala aqui que alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus, queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fosse fazer um milagre para mostrar o seu poder, se seu poder vinha de Deus. E muitas vezes é assim. Pessoas vão até Jesus para falar com Jesus, não querendo aprender de Jesus, não querendo conhecer mais a Jesus, mas alguns se aproximam de Jesus simplesmente para querer usar Jesus para os seus interesses particulares ou para escandalizá-lo. Quantas vezes, irmãos, são servos de Jesus e ao invés de proclamar o Evangelho, ser luz, está na verdade escandalizando a Jesus com seu mau testemunho, com a sua vida de pecado, com a sua vida que não louva, que não engrandece ao Senhor. E é necessário a gente refletir, a gente pensar como está a nossa vida. Será que eu estou sendo luz ou estou escandalizando o Evangelho do nosso Senhor Jesus? É importante a gente refletir, porque muitos se aproximavam de Jesus não com um coração genuíno, mas com o coração planejando mal. E é necessário, amados, a gente se aproximar de Jesus sim, mas se aproximar com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o coração genuíno, com o coração sincero diante de Deus. E aí eles queriam alguma prova, queriam que Jesus fizesse algum milagre para que eles... Mas Jesus respondeu de tardinha: vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho e escuro. E eu acho interessante que Jesus ele chega para eles e diz, olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabe explicar o que querem dizer os sinais desta época? Jesus está chamando a atenção àqueles que seguiam a Jesus, aqueles que se diziam, entre aspas, ser povo de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês conseguem observar o tempo e dizer se vai chover, se vai fazer sol, e acertam nessas opiniões. E aí ele diz agora, olha, como é que você vê eu operando milagres, eu operando coisas extraordinárias e não consegue enxergar as coisas espirituais que estão tão claras. Então Jesus está chamando a atenção daquele povo religioso a prestar atenção, porque se eles prestassem atenção no que Jesus estava operando, no que Jesus estava fazendo, nos milagres que ele operava, curando pessoas enfermas, ressuscitando mortos e fazendo coisas tremendas, amados, em nome dele mesmo. E aí a gente observa que se essas pessoas estivessem prestando atenção, com certeza a fé delas estava mais fortalecida. Louvado seja Deus.
E é necessário a gente compreender isso. E a Bíblia fala que Jesus começa a criticar. E ele diz, como o povo de hoje é mau e sem fé. Aqui está a razão, amados, de você conseguir, de você ver o que Deus está operando, ver o que Deus está fazendo, mas isso não gerar fé no seu coração. Há possibilidade quando você vive no pecado, quando você vive praticando a maldade. Então a gente observa claramente que quando as pessoas agem dessa maneira, elas não conseguem enxergar as coisas de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o Jesus coloca aqui, como o povo de hoje é mau. E por ele ser mau, é por isso que ele não consegue enxergar, mesmo Deus operando e fazendo, e ele vendo essas coisas, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Lembra ali, Jesus operava milagres, Jesus fazia coisas extraordinárias, as pessoas não criam. Quando Jesus ressuscita, aqueles soldados que estavam ali guardando o túmulo de Jesus, vê o anjo abrindo, ele se finge de morto, com medo do anjo, mas ao invés daqueles homens se converterem, eles vão lá, conta para os religiosos da época, e aqueles religiosos também, sabendo de toda essa história, suborna aqueles guardas para que eles não contem a verdade, para que eles contem uma mentira, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. E a gente observa, amados, que se a pessoa tivesse com o coração aberto, vendo o milagre daquele, um anjo do Senhor, as coisas que foram faladas, eles ouviram. Os religiosos da época ouviram o conto desses soldados, mas ao invés de se arrepender e dizer realmente nós erramos, aquele é o Filho de Deus, é o Messias, e se arrependerem, não, eles subornam os guardas, eles mandam os guardas mentirem, e é interessante, sabe por quê? Porque a maldade está no coração dessas pessoas. E quando a maldade, amados, quando a gente permite a maldade entrar em nossos corações, a gente não consegue compreender as coisas de Deus de maneira clara, de maneira objetiva. Por isso, amados, que a gente precisa entender que servir a Deus é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de pensamento. É necessário a gente se voltar para o Senhor, é necessário a gente realmente abrir o nosso coração para as coisas de Deus. E aí você observa, e ele diz, como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que ele será dado. Então ele saiu e foi embora. Sinal de Jonas, porque a gente vê em outras passagens mais na frente, ele coloca que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias no ventre da terra. Ou seja, o milagre seria eles crer na morte de Jesus, crer na ressurreição de Jesus. Somente assim eles estariam bem com Deus, eles seriam aceitos por Deus, e eles seriam aceitos crendo nele. Louvado seja Deus. E rejeitar a Jesus seria rejeitar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Por isso que ele diz que essa pedra, que Jesus é a rocha principal, seria para muitos pedra de tropeço, porque muitos olhariam para Jesus e duvidariam que ele era o Messias. Então, amados, a gente vê Jesus dizendo, olha, eu não vou operar milagre. Até mesmo porque com Deus, irmão, você tem que crer primeiro, para depois Deus se revelar na sua vida e mostrar, a trabalhar na sua fé, fazer sua fé crescer. Porque, como eu já falei, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, assim diz a palavra do Senhor. E aí você observa aqui que Jesus está alertando aquele povo, olha, somente esse milagre, se vocês não crerem nisso, acabou. Não tem como você estar bem com Deus, você chegar até Deus, ainda que você cumpra um monte de sacrifícios, rituais, não vão adiantar. Então a Bíblia fala aqui também, Jesus ele continua, quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E é interessante que quando Jesus ele fala isso, os discípulos já tinham presenciado 2 vezes Jesus operar milagres, Jesus multiplicar
os pães e os peixes sustentavam a multidão. Jesus está usando aqui, louvado seja Deus, a figura de pão, de fermento, querendo trazer lições espirituais para os discípulos. E os discípulos começam a discutir entre eles e dizem: olha, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Não entende o que Jesus está falando, não entende o que Jesus... E Jesus começa ali a repreender aqueles discípulos, a ensinar aqueles discípulos: olha, não estou tratando de coisas materiais, mas estou tratando de coisas espirituais. Será que vocês não compreendem? Será que homens de pequena fé? Jesus começa a questionar, e muitas vezes somos assim também. Estamos andando com Jesus, e às vezes, amados, nós estamos dessa maneira também. Sem entender as coisas de Deus, sem compreender as coisas de Deus. E ele diz claramente aqui, ele fala claramente aqui: louvado seja Deus. Eu não estou tratando de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Louvado seja Deus. E muitas vezes somos assim, nós andamos com Jesus, vemos Jesus operando, temos experiências com Jesus, mas não estamos atentos, não estamos alertas para o que Jesus está operando. E é importante isso, amado, nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo, naquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas, na vida de outros, porque isso vai trazendo maturidade, isso vai trazendo crescimento espiritual. Se a nossa visão estiver limitada somente aqui na terra, naquilo que Deus tem operado nas nossas vidas aqui na terra, a gente vai perder o foco daquilo que realmente é importante. É isso que Jesus está advertindo. Olha, eu não estou tratando de coisas espirituais. Quando eu falo de fermento dos fariseus, saduceus, eu estou falando, tome cuidado com os ensinamentos errados deles, para que vocês não se tornem religiosos, no que diz respeito somente a uma prática religiosa, sem essência, sem sinceridade, sem quebrantamento, porque a religião em si, ela é um instrumento de Deus, mas a gente precisa compreender o sentido dela, que é para a gente se quebrantar, que é para a gente não se desviar da verdade do Evangelho, da palavra de Deus. E os discípulos viviam uma prática religiosa, mas não baseado na palavra, mas baseado em muitas crendices, em muitas coisas que eles mesmos criaram, até mesmo distorcendo o Evangelho e a palavra de Deus. Então a gente vê aqui claramente Jesus ensinando aqueles discípulos e orientando para que eles tivessem cuidado com isso. Então os discípulos entenderam. A gente vê também a paciência de Jesus, irmãos. A paciência de Jesus, assim como Jesus foi paciente com os discípulos, Ele é paciente conosco. Ele mesmo questionando as nossas vidas, no sentido assim de que a gente pode melhorar, de que a gente pode crescer. Mas Jesus não desiste de nós. Jesus está aqui ensinando os discípulos: olha, preste atenção, fiquem alertas, louvado seja Deus. E a gente, irmãos, nós andamos com Jesus, mas é necessário a gente estar atento, vigilante, para que a gente não venha perder o foco, para que a gente não venha perder a visão espiritual daquilo que realmente é essencial, daquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E que nessa noite, essa palavra Deus possa falar a cada coração e possa estar abençoando grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Amém.